Olá, minhas amigas queridas, mulheres que vencem. Estamos começando mais um programa para abençoar sua vida. Olha, que Deus possa falar ao teu coração neste programa, nesse dia, e que Deus possa me usar para levar a boa palavra para você. Hoje nós estaremos falando sobre o medo, do que você tem sentido medo, qual é o seu medo, né? E como viver hoje numa sociedade que está repleta desse sentimento, né? O medo tem acometido muitas pessoas, mulheres e homens, que, na verdade, o medo ele antecede um outro mal que tem atingido muitas pessoas também, que é a ansiedade, né? Aquele pensamento acelerado sobre o que vai acontecer. Então, o medo vem logo em seguida desse sentimento, né? E hoje vamos ter a participação da pastora Thaisa, lá do Tocantins, também falando, ensinando pra gente sobre o medo, como reagir diante desse mal, deste problema. Quando a gente fala de medo, só pra gente começar aqui falando um pouquinho sobre este problema, né? Quando a gente fala de medo, a gente pode falar de medo de várias origens e de vários aspectos. Então, a gente pode aqui começar a falar sobre medo de coisas, medo de objetos, medo de altura, por exemplo, um medo de um inseto, né? Como o medo de uma barata aí, que a maioria das mulheres tem, medo de cobras, medo. A gente está falando de um medo que é, assim, uma coisa aparentemente normal. A gente tem que tomar cuidado quando nós falamos do medo a partir daquele medo que nos paralisa, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público. E a partir do momento que aquilo começa a impactar negativamente a vida dela, então ela começa a quebrar esse medo. Ela começa a estudar sobre o assunto, ela começa a procurar uma ajuda, talvez, de um psicólogo. Então, aí ela começa, então, a desmembrar, né? Ela começa a identificar aonde que esse medo surgiu. E essa é uma das coisas que a gente vai falar também aqui. Quando a gente fala de medo, eu, por exemplo, atendo algumas mulheres com esse problema. Recentemente, eu atendi uma pessoa por telefone, que ela ligou para mim. Ela disse: pastora, olha, eu tenho medo de sair de casa. Esse medo me impede de viver, porque eu não consigo sair com os meus netos, eu não consigo ter vida social, eu não consigo, por exemplo, sair com as amigas que eu gosto. E já era uma senhora, mas uma senhora muito ativa. E eu, então, conversei com ela, eu falei, e aí eu fiz uma pergunta, eu falei assim, quando foi que esse medo surgiu? Porque não é sempre, a pessoa não nasceu assim. Alguma coisa aconteceu que ela começou a passar por isso. E ali, então, ela realmente me contou e disse assim, olha, pastora, isso começou a acontecer comigo quando eu saí de casa sozinha e comecei a passar mal na rua. Tive um mal súbito, um mal-estar, e ali comecei a praticamente desmaiei na rua e não tinha como ligar para as pessoas. Então aquilo me gerou um trauma e hoje eu não consigo sair de casa. E no programa de hoje, o que a gente pode ensinar para você? Aqui não tem nenhum profissional de medicina, então aqui o que a gente pode te ensinar é sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito desse sentimento que nos paralisa, que é prejudicial e que os servos e servas de Deus não devem ter de forma alguma, porque temos um Deus que é todo-poderoso, que nos livra de todo mal, e isso está muito claro na Bíblia Sagrada, que Ele nos livra de todo tipo de acontecimento ruim, né? E que sempre nos dá o livramento, né? E vamos falar mais sobre isso. Eu quero comentar com você, falando ainda sobre esse assunto de medo, um livro que eu li há muitos anos atrás. Aqui no nosso programa, eu sempre indico uma literatura, um livro, alguma coisa que me ajuda. Eu, particularmente, gosto muito de ler, então sempre que eu posso, eu sempre ajudo as pessoas através dos livros, né? E eu não poderia deixar de falar de um livro muito importante que eu li, que foi o Lutando contra o Medo. É um livro excepcional, nos dá exemplos do dia a dia, de medos que nós passamos, que nós achamos que é normal e não é, como o medo de andar de avião, né? Esse tipo de coisa. Ele fala muitas coisas aqui, o autor, e é um livro que me ajudou muito. Eu mesma já indiquei e presenteei muitas pessoas que me procuraram. Olha, eu tô com tanto medo. Eu falo, olha, leia esse livro. Então aqui, ó, Lutando contra o Medo, como viver com confiança em um mundo guiado pelo medo. Então, plantado isso aí desde que a gente nasce, né? As crianças já são plantadas a ter medo. Olha, não vai ali, que ali você pode cair. Aí pronto, aquilo já gera um medo. Olha, não vai ali na beira da piscina, né? Lá, claro que a gente ensina as crianças, mas tudo isso já vai gerando um medo. Então, o livro nos ensina como viver em confiança
aqui, ó, no Mundo Guiado pelo Medo. Vou pegar de novo para você dar uma olhadinha. A gente tem no nosso site, spovo.com.br, no Shopping do Povo você também encontra. E tá aqui um livro muito bacana, tá? Qual é o medo que te detém? Tá aqui, finanças, fé, medo de fracassar, né? Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não ter fé, eu tenho medo de me relacionar novamente, né? Eu tenho medo aí de não conseguir ser curada. E aí a gente vai entrar num outro âmbito aí da fé, e é disso que eu quero falar agora. Eu estava estudando acerca do medo e uma palavra que sempre está no meu coração, eu sempre conto um pouquinho do meu testemunho, aonde eu vou. Eu vim de um histórico familiar muito triste e ali eu tive muitos problemas como síndrome do pânico, ansiedade. E a síndrome do pânico é exatamente esse, um medo excessivo e muitas vezes de nada, né? É um medo que te acomete, que você realmente não sabe por que você tem, simplesmente um medo de morrer, um medo de não saber para onde ir. Então, eu me lembro de algumas palavras que me ajudaram muito e eu quero compartilhar com você hoje. Guarda no seu coração essas mensagens e, se possível, anote num papel aí na sua casa para que quando o medo vier, o sentimento de medo, eu nunca me esqueço de uma palavra que está escrito, se eu não me engano, no Salmo 91, das flechas lançadas ao meio-dia, né? Eu lembro muito dessas flechas que são lançadas e essas flechas simplesmente são as flechas satânicas, são sentimentos que de repente você está bem e de repente aquele sentimento vem, aquela sensação ruim, ela vem sobre você e você tem que rebater isso. Como? A Bíblia nos ensina que é resistindo ao diabo que ele foge de nós. Então você resiste ao diabo confessando a palavra de Deus, né? Brigando como? Com a palavra. Olha, diabo, a palavra de Deus diz isso a meu respeito e é nisso que eu vou crer. Eu não vou crer no medo, eu não vou crer no meu sentimento. E eu me lembro que a minha luta era constantemente essa. De repente vinha um medo de algo, um medo de ser assaltada, né? Hoje no nosso mundo, infelizmente, jaz do maligno, diz a Bíblia Sagrada, mas nós não devemos temer. E eu me lembro bem disso. Eu falei, poxa vida, o Senhor me guarda, né? Ele está comigo para me abençoar quando eu entrar e quando eu sair. Então, Deus está comigo e eu ia resistindo ao diabo com a palavra e ele ia embora e aquele sentimento ia embora e nada acontecia comigo. Eu me lembro muito de uma palavra também muito importante, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aqui está escrito no livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo 18. Vou repetir para você. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Essa palavra algumas pessoas confundem ela. Algumas pessoas dizem que o verdadeiro amor, o perfeito amor lança fora todo medo. Mas aqui a Bíblia não diz de amor entre homem e mulher. A Bíblia nos ensina sobre o perfeito amor que há em Jesus. Jesus Cristo é o perfeito amor. Então, no perfeito amor, no verdadeiro amor que está em Jesus, todo medo ele é lançado fora. Você não deve temer nenhum tipo de mal. Nenhum tipo de mal, quando você tem o perfeito amor, o verdadeiro amor que está em Jesus. Jesus Cristo veio para nos libertar, veio para nos dar vida e vida com abundância, minha irmã, abundância de alegria, abundância de paz, de alegria, de sossego, de prosperidade. Você às vezes está me assistindo agora, tem medo de não conseguir pagar suas contas no fim do mês, é um medo. Você tem medo de não conseguir, você tem medo de ser uma mãe fracassada, uma mãe imperfeita, uma mãe que não sabe ensinar os filhos. Minha irmãzinha, presta atenção aqui, ó. O verdadeiro amor que está em Jesus lança fora todo medo. Por que você está tendo medo? Porque você está colocando a confiança em você mesmo. A Bíblia diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Portanto, é isso que nos traz medo. O medo de falhar, é o medo de colocar toda a confiança em nós. Nós somos falhos. Se confiarmos no verdadeiro amor que está em Jesus, Ele lança fora todo medo. E uma outra palavra que também me levantou, e eu creio que vai te levantar hoje, está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7.
onde nos ensina a palavra, porque Deus não nos deu o espírito de temor, o espírito de medo, né? Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ora, presta atenção aqui, olha. Se Deus não te deu esse espírito, quem é que está colocando na sua vida? É o inimigo das nossas almas, minha irmã. É o diabo, o nosso opositor. Ele está sempre nos rodeando como um leão. Não é um leão, porque o leão verdadeiro da tribo de Judá é o Senhor Jesus, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o inimigo, ele vem nos colocar exatamente aquilo que nos fará cair. É o medo, é a insegurança, né? Então ele vem nos sondando, nos rodeando como um leão, buscando ali a quem possa tragar, diz a Bíblia Sagrada. Se você, minha irmã, estiver alicerçada na palavra de Deus e no verdadeiro amor que há em Jesus, todo medo será dissipado. Olha, tem mais, a pastora Thaisa vai falar mais sobre o medo e eu quero que você preste bastante atenção nas palavras que ela vai ministrar sobre a tua vida. Olá, amigas do programa Mulheres que Vencem. Meu nome é Thaisa Santos, sou diretora das Mulheres que Vencem aqui no estado do Tocantins. E hoje eu vim aqui trazer uma palavra toda especial para você. Eu vou falar sobre algo que tem atingido muitas mulheres hoje em dia, que é o medo. De que você tem medo? O medo é uma porta aberta que nós deixamos para o diabo entrar e fazer morada na nossa vida. A partir do momento que você tem medo de algo, você dá liberdade para o diabo entrar e fazer o que ele quiser. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, fala o seguinte: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se você não tem o domínio da sua vida, se você deixou o medo de dominar, a sua vida é como uma cidade sem muros. Ou seja, uma casa sem muro, qualquer pessoa entra e sai a hora que quiser. Você está sem a proteção. E o medo é isso que ele faz na sua vida, ele te deixa sem proteção. Jó relata nas escrituras que o que ele mais temia sobreveio sobre ele. Ou seja, tudo que ele tinha medo que acontecesse foi o que aconteceu. E a sua vida talvez esteja dessa forma. Tudo que você tem medo de acontecer é o que está acontecendo. Porque o medo é falta de coragem. Ele é o seu limite. Todo mundo tem medo de algo, todo mundo tem medo de alguma coisa, mas o principal é tentar dominar esse medo. E como você vai dominar? Ouvindo a Deus, lendo as escrituras, compartilhando das escrituras na sua vida, colocando a sua vida diante de Deus. O medo não é algo bom. Eu posso falar para vocês sobre algo que eu enfrentei. Há alguns anos atrás, logo que eu me casei, eu tive um problema de síndrome do pânico. Eu era uma mulher de Deus, esposa de um pastor, eu buscava a Deus todos os dias, mas eu não conseguia ter paz. Eu tinha medo de dormir em casa, eu tinha medo de ir para a faculdade, eu tinha medo de tudo. Até que um dia eu coloquei a minha vida diante de Deus e falei para Deus: por que está acontecendo isso comigo se eu sou uma mulher de Deus? Se eu te busco, se eu te adoro, se eu estou todos os dias na igreja, o porquê está acontecendo isso comigo? E Deus falou o seguinte, que mesmo eu sendo uma mulher de Deus, eu não era perfeita. Eu estava sujeita às coisas do mundo. Mas o que ia mudar a minha vida era a minha comunhão com Deus. E a partir daquele momento eu comecei a buscar ainda mais. Se eu já buscava, eu orava mais ainda. Se eu já ia à igreja, eu ia mais ainda. Eu vivia sempre no centro da vontade de Deus. Eu pegava versículos que falavam sobre medo, que me encorajava, que falava que Deus era comigo, que Ele era meu refúgio, que Ele era meu socorro bem presente na hora da angústia. E isso mudou a história da minha vida. E hoje eu posso falar para você que eu vivo bem, que eu não tenho medo de nada, que eu faço tudo com amor, com temor, e eu sempre tenho Deus comigo. E a mesma coisa Deus pode fazer na sua vida. Se você está passando por esse momento de medo, de achar que você não vai conseguir, você tem medo de tudo, talvez até uma síndrome do pânico mesmo, se você está passando por esse momento, não tenha vergonha. Eu tinha vergonha de falar para as pessoas sobre o meu problema, porque eu achava que as pessoas iriam me criticar. Como que pode você que prega a palavra, você que leva Deus às outras pessoas, você que está sempre do lado do seu marido que é pastor, que está com a vida no altar de Deus, como que pode você ter um problema mundano, né? Aparentemente, você está passando por essa situação. E eu passava, e eu tinha vergonha de falar e ser criticada. Mas o principal de tudo é você não ter vergonha. Se você está enfrentando um momento difícil, se você está passando por uma situação difícil, não tenha vergonha de falar sobre o seu problema. Não tenha vergonha de procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai te ajudar. E um versículo que me ajudou muito, que foi principal chave para a minha vida, para a mudança da minha vida, está lá em Salmos. Salmos capítulo 56, versículo 3.
3 diz o seguinte: e me vindo o temor, hei de confiar em ti. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a colocar Deus acima de tudo. E a minha vida mudou. A minha vida foi diferente. Eu tive um renovo. Eu tive uma bênção de Deus na minha vida de tal forma que eu não consigo mais ter medo de nada. Eu consigo apenas confiar em Deus. O medo, ele vem. Ele vai vir sempre na sua vida. O temor, ele vai vir sempre na sua vida. Mas você tem que confiar em Deus. Você que é mulher de Deus, confie em Deus sempre. Coloque Deus sempre na sua vida. Coloque Deus sempre no seu caminho. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do acidente. Não tenha medo de nada. Tenha apenas confiança em Deus, faça tudo. Se for na direção de Deus, vá, siga em frente. Eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Em o nome de Jesus. Glória a Deus, pastora Thaisa, que Deus te abençoe e cresça ainda mais aí o número de mulheres abençoadas aí no Tocantins, tá bom? Olha, minha amiga, e eu quero chamar a sua atenção para você enviar para nós pedidos de oração. Poxa, olha, irmã Thaisa, olha, eu tenho passado uma luta, eu quero uma ajuda. Eu sempre aconselho as mulheres através da palavra de Deus, ali através das nossas mídias sociais. Muitas mulheres têm nos procurado, pedido uma orientação. É claro que, infelizmente, a gente não pode estar em todos os lugares, mas sempre que eu posso eu atendo as mulheres. Aonde, irmã Thaís? Através do nosso Facebook oficial, Mulheres que Vencem SP. Se você está me assistindo de qualquer outro lugar do Brasil, pode ter certeza que tem um trabalho das mulheres que vencem aí no seu estado. Você pode procurar através da nossa página do Facebook, Mulheres que Vencem SP, mas se você é de outro estado, você pode digitar aí no Facebook, Mulheres que Vencem AM, se você é do Amazonas, se está procurando aí as mulheres que vencem do seu estado, você vai achar com toda certeza absoluta. Nós temos também o Instagram, algumas pessoas também me mandam mensagem ali no direct do Instagram. O Instagram nosso é @mulheresquevencemsp, tudo junto, e aí no seu estado você também pode procurar da mesma forma, Mulheres que Vencem, a sigla do seu estado, você vai localizar também. E nós temos também o nosso YouTube oficial das Mulheres que Vencem, você pode achar os nossos programas. Eu perdi um programa que a senhora falou sobre o medo, né? Então o programa de hoje você quer compartilhar com uma amiga que está passando por esse mal, logo vai estar lá no YouTube das Mulheres que Vencem, e também você pode localizar no YouTube da HIT. Também você vai localizar o programa das Mulheres que Vencem. Então fica ligadinha aí no YouTube da HIT ou das Mulheres que Vencem. Tem também a nossa plataforma mulheresquevencem.com.br, e essa ferramenta você vai achar mensagens diárias para te abençoar, né? Para aquele dia que você não tá muito legal, que é uma mensagem de Deus para abençoar seu dia aí, para lançar fora todo o medo em nome de Jesus. Então você entra lá, digita, você vai achar uma mensagem para te abençoar, tá bom? E tem aí as nossas mídias, como eu disse aqui, o Facebook e o Instagram. Uma coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção é que nós aqui no estado de São Paulo e em todos os estados do Brasil temos um WhatsApp oficial onde nós disparamos semanalmente um propósito de oração para todas as intercessoras. Então é um conteúdo exclusivo para quem se cadastrou como intercessora pelo site, por exemplo, e ainda não está recebendo nenhum propósito de oração. Se você é uma dessas mulheres que se cadastrou no site e não recebeu ainda nenhum propósito de oração, anote aí o nosso WhatsApp, manda lá um olá pra gente. Olá, sou Laura, por exemplo, de São Bernardo do Campo, e só isso. A gente vai disparar para você o propósito semanal e você vai ser muito abençoada. Então anota aí o nosso WhatsApp oficial das Mulheres que Vencem aqui do estado de São Paulo, tá bom? O código é 011 9 89 41 98 44. Vou repetir para você que é do estado de São Paulo, ok? 011 9 89 41 98 44. Então, olha só, minha irmã, esse é o WhatsApp oficial das Mulheres que Vencem aqui do estado de São Paulo. Para você, mulher que se cadastrou e não recebeu ainda nenhum propósito de oração. Aqui no estado de São Paulo, são mais de 35 mil mulheres cadastradas e sendo abençoadas orando pelo estado, e está sendo muito especial. E em todo o Brasil, são mais de 90 mil mulheres cadastradas, todas recebendo o propósito de oração, tá bom? Então, anotou aí? Vamos continuar. Nós vamos ter aqui agora a agenda de hoje. Minhas amigas, eu vou passar para vocês então agora
a agenda de hoje, vou falar para você aqui da região de Mauá. Região de Mauá será no Parque das Américas às 4 horas da tarde. Lá na região de Limeira, no interior, será na Igreja de Araras, às 6 da tarde. Na região da Lapa, aqui em São Paulo, no Jardim Maristela, às 6 horas da tarde. E lá na Regional de Sapopemba, um encontro especial, um encontro regional aí das mulheres que vencem da região de Sapopemba. Eu estarei ali ministrando a palavra de Deus, será às 6 horas da tarde. Então, ainda hoje, as mulheres serão abençoadas lá, eu estarei lá para ministrar a palavra, tá ok? Então, eu quero chamar sua atenção agora para a região de Tapecerica da Serra, na Igreja de São Lourenço da Serra, que também tem reunião das mulheres que vencem às 6 horas da tarde. Em São Lourenço da Serra tem mulheres que vencem? Aqui tem mulheres que vencem! Muito bem, minhas amigas, estamos convidando vocês aqui de toda a região de São Lourenço da Serra, no dia 10 de novembro, aqui na nossa igreja, na rua Mário Prado de Souza, número 80, às 18 horas. Venha fazer parte desse ministério abençoado aqui em São Lourenço da Serra. Tem mulheres que vencem? Aqui tem mulheres que vencem! Agora eu quero chamar a sua atenção para você que é do Espírito Santo. Teremos reuniões em Vila Velha. Às 4 horas da tarde será na rua Maria de Oliveira Mares Guia, número 27, no bairro Gaivotas. Às 5 horas da tarde, na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Glória. Às 18 horas será em Ponta da Fruta, Rodovia do Sol, quilômetro 2609. Em Serra, ainda no Espírito Santo, será às 6 horas, na rua Paraíso, número 25, Jardim Tropical, 6 da tarde, tá? Guarapari, no Espírito Santo, será às 7 horas da noite, na Avenida Paris, número 829, no bairro Praia do Morro. E em Guaçuí, no Espírito Santo, será às 19 horas, 7 horas da noite, na rua Rio Grande do Norte, no centro aí, sem número, tá bom? Minha amiga, agora eu quero chamar a sua atenção para você prestar bastante atenção aqui no nosso discipulado de intercessão. Já estamos no 10º dia com a Cristiane Postigo nos ensinando coisas preciosas acerca da intercessão. Acompanhe. Chegamos ao 10º dia desse propósito de 21 dias de preparação para a intercessão. E hoje a gente medita no que diz o Salmo capítulo 33, versículo 9 ao 11. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. É muito importante a gente meditar na palavra e saber qual é o Deus a quem estamos aliançados e a quem servimos. É o Deus que desfaz o conselho das nações. Quantas vezes nações se colocaram a guerras, se colocaram a fazer combates de uma nação contra a outra, mas o povo de Deus clamou e Deus desfez, desbaratou ou a intenção do coração maligna, ou então fez com que um povo se destruísse um ou outro, os inimigos entre si, e o povo de Deus saiu ileso, o povo de Israel. Então, por isso o salmista que presenciou essa fidelidade de Deus, ele deixou registrada essa palavra, porque falou e tudo se fez. A palavra de Deus tem poder. Tudo que foi feito através da palavra. Ele disse, haja luz, e assim foi feito. Então, você pode ter certeza que nessa batalha, Deus está conosco falando também, que Ele tudo faz. Ele fala e tudo vai acontecer. Mandou e logo tudo apareceu. Você não está sozinho nessa batalha. O Deus que desfaz o conselho das nações está contigo. Ele quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os intentos do seu coração de geração em geração. E os intentos de Deus são justamente trazer paz, trazer felicidade, trazer bênçãos para a nação brasileira. Então fique firme nesse propósito, porque o Senhor é conosco. Medite mais e Deus vai falar no seu coração.
Glória a Deus. Cristiane Postigo, um grande beijo para você. Em breve nos veremos. Olha, tem também aqui, você que quer ser uma intercessora, que prestou atenção aí nessa mensagem, poxa, olha que ministério bonito. Eu quero orar pelo meu estado, eu quero orar pelas causas das pessoas, eu tenho esse dom, eu tenho esse ministério de oração. Então você pode acessar mulheresquevencem.com.br, cadastre-se como uma de nossas intercessoras para que você receba semanalmente o propósito de oração, tá bom? E agora vamos para a agenda dos próximos dias. Vamos lá então para a agenda aí dos próximos dias. No dia 13 de novembro, terça-feira, teremos lá na região de Ribeirão Preto, na igreja de Sertãozinho 1. Será às 19h30. Então, às 7h30 da noite, você, mulher que vence de Sertãozinho 1, fica aí ligadinha, tá bom? 15 de novembro, quinta-feira, feriado. Será então ainda lá na região de Ribeirão Preto, na igreja de Orlândia, também às 7h30 da noite. E também no feriado, no dia 15 de novembro, tem aqui em São Paulo, na região de Santana, no Jardim Tremembé, às 9h da manhã. A paz, mulheres que vencem do Jardim Tremembé. Venho convidá-las para uma reunião que teremos dia 15/11, às 9h da manhã, na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, número 2536. Teremos uma manhã de louvor, de adoração e uma boa palavra. Venho, conto com você. Ainda na quinta-feira, feriado, 15 de novembro, teremos reunião das mulheres que vencem lá na região de São Bernardo do Campo, na igreja de Assunção, será às 4h da tarde, e na região de Suzano, na igreja de Poá 1, será também às 4h da tarde. Ainda na quinta-feira, feriado, às 6h da tarde, tem reunião especial na regional de Rio Bonito. Olá, amigas do Rio Bonito! No dia 15 de novembro, às 18h, temos um encontro marcado na rua Teotônio Vilela, número 2600. Será o encontro das mulheres que vencem e, com certeza, a palavra de Deus trará muitas bênçãos, muitas alegrias para o nosso coração. Ele quer nos abençoar, quer abençoar a nossa família, o nosso trabalho, tudo que diz respeito à nossa vida. Espero por você, leve uma amiga e saiba que Deus tem muito para nos dar. Conto com você e fico aguardando. Ainda no dia 15 de novembro, quinta-feira, feriado, tem reunião especial, você de São Paulo, da região de Tatuapé, na igreja de Tatuapé 3, será às 6h da tarde. E agora, no sábado, será em Salvador, Bahia. Você que é dessa região aí, de Salvador, Bahia, tem um convite especial da irmã Gleise para você, às 9h da manhã. Mulheres que vencem Bahia. Graças a Deus, estamos aqui na nossa amada igreja para fazer um convite todo especial a você, mulher que vence. Olha agora, no próximo dia 17 de novembro, nossa reunião aqui na sede Salvador, Rua Carlos Gomes, 980, a 100 metros do Quartel dos Aflitos. Nós vamos ter aqui a presença de uma advogada e o nosso tema é o direito da mulher. Tudo a ver, você precisa aprender de tudo um pouco. E essa alegria de aprendizado é a alegria de termos a presença de Deus e o conhecimento em nossa vida, em nossa jornada. Então, nosso convite, Rua Carlos Gomes, 980, esperamos por você, em nome de Jesus. Amém? Amém! Mulheres que vencem Bahia. Agora, no sábado, dia 17 de novembro, aqui em São Paulo, no interior tem uma reunião especial. Você que é de São José do Rio Preto, tem um convite especial para você. Olha lá. Olá, pastora Thaís, eu sou Dona Eda, líder regional do MQV da região de São José do Rio Preto. Eu venho neste momento fazer um convite todo especial para você, mulher que está aí do outro lado, precisando de uma palavra amiga, de um conselho. Venha estar conosco nesse dia 17, às 15h, aqui na Rua Prudente de Moraes, 3231 Centro. Nós somos mulheres que Agora vamos para a agenda ainda aqui do sábado, 17 de novembro. Olha lá, região de Santos, será na igreja de Peruíbe, às 3h da tarde. Na regional de Ribeirão Preto, terá uma reunião especial às 4h da tarde. E lá na região ainda de São José do Rio Preto, tem algumas igrejas aí, ó, presta atenção. Às 5h da tarde será em Pozo Bom, às 6h da tarde será na igreja de Adolfo e ainda às 6h da tarde também na igreja de Votuporanga. Aqui em
em São Paulo, região de Carapicuíba, teremos reuniões especiais às 6 horas da tarde em Barueri e às 7 horas da noite na Vila Marcondes. E ainda no sábado, dia 17, lá um encontro especial na Regional de Bauru. Olá, meninas, mulheres que vencem. Eu estou aqui em Bauru, na nossa igreja, com as mulheres que vencem da nossa igreja, para convidar você para o dia 17 de novembro, com a presença especial da pastora Thaís Benevente aqui conosco. Eu espero todas vocês, será um dia inesquecível, em nome de Jesus. Espero todos vocês, Deus abençoe e até lá. Glória a Deus! Jaqueline, então, dia 17, me aguarda aí, vou levar uma palavra abençoada para as mulheres, libertação, poder de Deus aí, em nome de Jesus, tá bom? E olha, ainda no dia 17 de novembro, no sábado, tem reunião especial na região de Guarulhos. Você, mulher que vence da região de Guarulhos, será às 6 horas da tarde, tá ok? Aonde? Jardim Presidente Dutra e também no Parque Jurema. Jardim Presidente Dutra, participação especial da pastora Mirtes, ministrando a palavra de Deus aí para as mulheres, tá bom? Na região de Santana, teremos na Vila Nova Cachoeirinha, às 6 horas da tarde, e na região de Pinheiros, na igreja de Embu das Artes, às 6 horas da tarde. Tem reunião no domingo também, das mulheres que vencem, será no dia 18 de novembro, no domingo, na região de São Bernardo do Campo. Tem aí no Jardim IP, às 3 horas da tarde, e também na região de Cotia, na igreja de Tijuco Preto, às 4 horas da tarde, tá bom? Então, essa foi a agenda aí, que nós teremos nos próximos dias, no fim de semana aí que vem, e se prepare, vai ser uma bênção. É muito especial, é muito importante que você venha participar das reuniões das mulheres que vencem. O nosso programa, a gente sempre passa a agenda, tem a agenda do dia, da semana, das reuniões de mulheres que vencem no nosso Facebook, no Instagram, onde as mulheres podem acompanhar, onde terão reunião de mulheres, as reuniões de mulheres. É importante porque nelas você recebe uma oração focada, especial, você entende a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade sempre liberta, tá bom? Então fica ligadinha aí sempre que possível, participe das nossas reuniões. Não posso deixar de convidar você para a nossa reunião, você que é da região aqui do centro de São Paulo, teremos uma reunião muito especial, coloca aí na sua agenda já, dia 24 de novembro, a reunião onde eu vou ensinar através do Espírito Santo de Deus a você ter alegria completa, dependendo da alegria de Deus realmente para ser feliz. Não precisa da alegria, não precisa de ninguém para te fazer feliz, não. Você precisa da alegria do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, se você tem andado triste, nós vamos fazer uma oração especial para mulheres que têm sofrido de depressão, opressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, qualquer tipo de opressão maligna. Nós vamos orar, expulsar esse mal aí em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, no programa de hoje, nós falamos muito sobre o medo. O que você tem medo e como se desvencilhar, como sair deste mal, deste medo que nos acomete nos dias atuais. Falei aqui do livro, você pode acompanhar o nosso programa. Ai, Thaís, perdi o comecinho do programa, como é que eu faço para ter? Não esqueça, você pode acompanhar no YouTube da HIT, oficial da HIT, e também no YouTube oficial das Mulheres que Vencem, tá bom? No próximo programa, vamos falar aqui sobre como lidar com o luto. Você que passou aí, poxa, perdi uma pessoa tão querida, não sei como fazer, tô tão chateado, por que Deus fez isso comigo? Olha, tem palavra boa aí para te consolar, nosso Consolador estará presente, tá ok? Vou fazer uma oração por você e aí a gente já termina, tá bom? Feche os seus olhos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoo todas as mulheres que estiveram comigo participando do programa, sendo abençoadas através desta mensagem. Meu Deus, eu repreendo todo o espírito do medo que esteja tentando entrar na vida desta pessoa, na mente dela, em o nome do Senhor Jesus. Que esta mulher tenha ânimo para viver, porque o Senhor diz na tua palavra que veio para nos dar vida e vida com abundância. Meu Deus, que esta mulher tenha abundância de confiança, de alegria que há na presença do Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Minha irmãzinha, olha, que você seja muito abençoada. Te espero aqui no nosso próximo programa, que, lembrando, vai ao ar todos os sábados, logo após o culto das 9, aqui na HIT, tá bom? Um grande abraço, beijo no teu coração e até semana que vem.